Então, galera, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula de introdução à engenharia, tá? Nessa aula de hoje é uma aula bem tranquila, talvez a gente até termine um pouco antes do que o previsto, porque, assim, a gente trabalha os conceitos do que faz o engenheiro mesmo, né? É bem a base de tudo. Na aula que vem a gente entra um pouco mais a fundo nessa questão, tá? Então, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a profissão de engenheiro mecânico, o que é um engenheiro. Engenheiro, aquele que busca soluções. Vou falar um pouquinho sobre a engenharia mecânica, algumas funções da engenharia, exemplos de projetos envolvidos, e aí eu estou trazendo exemplos que eu desenvolvi, tá? E áreas que eu já atuei, tá? Então, assim, o que é um engenheiro? Engenheiros são os indivíduos que combinam conhecimentos da ciência, da matemática e da economia para solucionar problemas técnicos com os quais a sociedade se depara. Então, o engenheiro é um camarada que vai. Ele não é um cientista, tá? Ele não é um cientista. Ele não estuda uma ciência específica, mas ele usa conhecimentos de alguma determinada ciência, também da matemática e também da economia, e que torna a profissão do engenheiro como algo único, porque ele combina ciência, mas também combina economia, né? E, além de tudo, matemática, para solucionar problemas técnicos com os quais a sociedade se depara. Então, o engenheiro, ele é alguém que vai suprir a sociedade, ele vai contribuir para a sociedade de alguma forma. E é justamente o conhecimento prático que distingue os engenheiros dos cientistas, que também são mestres da ciência e da matemática. Cara, o que é interessante é que esse conhecimento prático, ele é muito importante. Por exemplo, um cientista, sei lá, vamos falar um matemático aí. Um matemático descobre uma casa decimal a mais do que nós já existimos hoje para o número do pi. Ou descobre um novo número que é um quadrado perfeito. Sei lá, alguma coisa do tipo. Pessoal, eu não estou conseguindo entender direito o que o Patrick está falando. Vocês estão entendendo? Eu tô tranquilo. Chegando tranquilo aqui também. Pode ser sua internet. Tá entendendo? Pode dar uma desconectada já, de novo para ver. Já é a segunda vez que isso acontece. Eu acho que é a minha internet aqui mesmo. Mas também vai ficar gravado no YouTube. Depois eu faço para vocês tudo, ok? Vou ficar tranquilo. Joia, beleza. Então, o que acontece? Um cientista ele pode desenvolver algo, na casa da matemática, né? Ele pode achar uma casa decimal a mais das casas já conhecidas hoje do número do pi, sei lá, várias coisas. É uma fórmula nova de determinar uma área de um polígono convexo de não sei quantos lados, enfim. Ou, sei lá, alguém na área da física pode descobrir da astronomia uma nova estrela localizada a não sei quantos anos-luz aqui, que não sei o que, maior que o Sol e tal, e por aí vai. Conhecimentos que não vão nos acrescentar muita coisa, não vão ajudar a sociedade de uma maneira tão grande assim. Já os engenheiros, eles buscam soluções para a sociedade. Então, eles usam a ciência, fazem uso da ciência e da matemática para buscar soluções para a sociedade. Por exemplo, TCC. A gente faz muito TCC aqui na FAAX de solda, na área de solda, né? Na área de materiais. Eu vou testar uma nova composição de um novo, sei lá, um novo metal aí, um novo tratamento térmico, ou um novo... Mas tudo isso tem um objetivo, né? Eu estou tratando hoje termicamente de temperatura tal. Se eu tratar acima de tal temperatura, aí eu faço os tratamentos, faço os testes, eu vejo como que aumentou minha resistência à fricção, vejo como que aumentou minha dureza, ou diminuiu e tal. Tudo isso tem um objetivo de você aplicar esse material em algum lugar. Agora é diferente, né? De você buscar um conhecimento simplesmente para caminhar numa direção que você nem sabe qual é.
Então, assim, não estou criticando os cientistas, eu acho que eles são muito importantes. Todas as ciências, elas devem ser evoluídas dia após dia. Mas a diferença da engenharia é que a engenharia, ela busca uma evolução sempre para agradar a sociedade de alguma forma. Essa ênfase na praticidade, ela foi eloquentemente relatada pelo engenheiro E.M. Wellington, né, que escreveu e descreveu a engenharia como a arte de fazer bem. Com $1, aquilo que qualquer outro pode fazer com 2. E aí, isso mostra um lado da engenharia que a gente nunca pode esquecer. Um lado da engenharia que a gente nunca pode esquecer é que nós sempre vamos ter que reduzir custo. Sempre. Sempre vai reduzir custo. Até quando você, mas eu vou melhorar a qualidade, mas mexe no custo para você ver. O problema que você vai arrumar. Se você conseguir melhorar a qualidade mantendo o mesmo custo, você é o top. Se você conseguir melhorar a qualidade de um produto reduzindo o custo, você é mais top ainda. Se você conseguir melhorar a qualidade de um produto de maneira muito boa, mas aumentando o seu custo, talvez você nem vai ser ouvido. Porque vivemos num mundo capitalista, onde a maioria dos países tem economias capitalistas, onde o lucro ele é, sim, uma fonte de incentivo para a maioria dos novos projetos. E aí, cara, se você faz qualquer coisa que diminua o seu lucro, isso não vai ser compensatório. Tá? Professor, Pode falar. desculpa atrapalhar até a aula. Eu posso dar um exemplo a respeito exatamente disso aí que o senhor falou? Com certeza. Aconteceu essa semana. Boa noite para todo mundo. Nós estávamos numa atividade no filtro pré-engrossador e o filtro engrossador da linha de massa da fábrica B da Suzano. E com decorrência tem acontecido um rompimento do cabo de selagem, que é um cabo que fica na extremidade do eixo, que tem a função de vedação. É um cabo de aço, né, com um revestimento de um polímero, e esse cabo, devido a essa oscilação ali no momento do trabalho dele, ele acaba perdendo tensão, o que leva a gerar ali passagem de massa, então vai criando corrosão, e isso aí, ao longo do tempo, faz com que o cabo venha a se romper. Bom, a ideia que eu tive como técnico, né, e eu pensei, cheguei para a gerência, expliquei a ideia seria de colocar um sistema com um sensor de tensão ligado ao cabo de aço, com informação direta ao painel. E a resposta que o engenheiro disse foi o seguinte: você não será o primeiro, você não foi o primeiro e nem será o último a dar essa ideia. A ideia é legal, parabéns, mas infelizmente o custo é alto e irrelevante para o que a gente quer. É um cabo, é um equipamento mecânico, e a nossa função aqui agora é somente aumentar, talvez, ali a tensão dele, colocar um peso maior na parte da base dele, simplesmente para que a gente empurre isso com a barriga, assim, com outras palavras, né? Ele não disse assim, mas foi o que deu a entender. Mas é isso aí, é exatamente isso aí. E muito obrigado, João Vitor, pela consideração. E, cara, e além disso, uma coisa que é importante a gente sempre falar, que eu acho triste, mas é uma realidade, eu dou aula de manutenção no IFES, né? E aí os alunos estavam fazendo um trabalho sobre análise de vibração, assim, análise de vibração é uma coisa fantástica, cara. Você consegue prever uma falha, e isso é algo muito bom. Manutenção preditiva, para quem fez técnica e trabalha nessa área, sabe que ela é muito boa. Só que ela também é cara, e hoje em dia as fábricas, as plantas, estão cada vez mais acostumadas a fazer manutenção corretiva. O caso da Suzano é a Suzano, ela assim, infelizmente tem muita coisa que eles estão tão acostumados e tão bons em trocar, em agir em cima do problema rápido e resolver botar a planta para rodar de novo, que eles acabam se acomodando nisso e acabam não buscando evoluir nesse sentido. Sem contar que, infelizmente, tem muitas empresas, e a Suzano é uma delas, que a gestão de custos é algo que é anual, né? Então, às vezes, você tem um projeto que tem um custo alto, mas que ao longo de, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, isso vai se compensar, vai se pagar,
isso acaba não sendo feito. Por quê? Porque o cara está preocupado com fechar aquele ano no azul, ele tem que entregar aquela manutenção naquele valor, X valor, naquele exato ano. E acaba que ele jamais vai tirar do dinheiro do ano dele para fazer um investimento que só vai gerar retorno daqui a 2, 3, 4, 5, 8 anos. Por isso que acaba que essas melhorias elas não são feitas em muitas áreas industriais, por conta do medo, em alguns casos, e por outra conta que eles acham que é um gasto e não um investimento. Então, assim, infelizmente é uma coisa que acontece muito. Por isso que isso faz com que a gente tenha ainda mais essa questão de buscar essa frase, viver como essa frase do Wellington aqui. Arte de fazer bem com $1, aquilo que qualquer outro tem que fazer com 2. Ou seja, a gente vai ter que buscar evoluções e mesmo com essas evoluções, vocês precisam mostrar que isso é viável financeiramente, tá? Isso a gente vai estudar. Eu posso até trazer para vocês, né? Não era pauta dessa disciplina, mas eu posso até comentar alguma coisa também na disciplina de introdução à engenharia sobre a questão de viabilidade financeira, tá? Porque esse eu acho um conteúdo bem interessante. Eu costumo pincelar isso lá no nono período em projetos de sistemas mecânicos, mas eu posso pincelar alguma coisa com vocês também no final do curso, tá? No final do curso dessa disciplina. Bom, engenheiro é aquele que busca soluções. Então, engenheiro são pessoas que buscam soluções de problemas, dadas as raízes históricas da palavra engenheiro. A gente vê aquele comentário anterior do Hélio. Entender e dizer que os engenheiros são engenhosos, né, na solução de problemas. Então, a qualidade maior do engenheiro deve ser solucionar um problema. E esse problema, hoje, na função do engenheiro, esse problema ele pode ser até mesmo um problema pessoal. Pode ser o problema, não só, às vezes, a gente imagina que a gente vai ser engenheiro para resolver, sei lá, qual material eu vou usar numa estrutura metálica. Negativo. Às vezes você tem uma equipe onde você tem, sei lá, soldadores à sua disposição e você precisa, às vezes, trocar um soldador de lugar com outro, visando uma qualidade desse soldador que esse aqui não tem. Ah, esse cara é melhor na TIG do que esse, mas esse aqui já é muito bom na MIG. Então, pô, estou fazendo um tanque e estou fazendo uma tubulação. Os dois são TIG e MIG eletrodo. Os dois são os 3 processos. Mas eu vou pegar esse cara que está melhor na TIG e vou colocar ele para fazer raiz de tubulação. Ah, esse cara que é um migueiro melhor, eu vou jogar ele lá no tanque para fazer parede de tanque na MIG. Então, assim, até esses detalhes, que são detalhes, às vezes, administrativos, é uma solução de um problema que o engenheiro vai estar atuando. Então, assim, vai atuar em todos os sentidos. Vai atuar em todo tipo de problema. Até picuinha de funcionários, infelizmente, a gente vai ter que acabar resolvendo. Né? Então, o engenheiro é aquele cara que busca soluções. O bonito era buscar soluções só de melhorias, de tecnologia, de evolução, mas às vezes a gente vai ter que buscar soluções de todos os tipos. Em certo sentido, todos os seres humanos são engenheiros. Eu costumo dizer que o ser humano é um ser fantástico. É só você olhar tudo que nós evoluímos até hoje, como até uma criança, às vezes, como vai falar o próprio texto aqui, que brinca com bloco de construção, aprende a montar uma estrutura alta, ela faz engenharia. Então, tudo que a gente consegue desenvolver, tudo que a gente consegue evoluir de alguma forma, a gente está sendo engenheiro. Então, uma criança que consegue pensar numa forma de empilhar melhor os bloquinhos, para ele ficar ali um pouquinho mais resistente que os bloquinhos do seu irmão, ele é um engenheiro, está executando uma forma de engenharia, né? Uma secretária que nivela uma mesa inserindo pedaços de papel sobre a perna mais curta, ela está engenhando, ela está apresentando uma solução para o problema. Muitas vezes a nossa engenharia é vista como gambiarra, mas é engenharia. A gambiarra é uma forma de engenharia que deve ser evitada, né? Mas é uma forma de engenharia. É lógico, a gente tem que ter sempre um cuidado para que essa forma de engenharia, através dos recursos técnicos, né? Que a gente gosta de estudar esse nome bonito para gambiarra, chamar de recurso técnico, tem que ter cuidado também para não ser uma solução que você está colocando na hora que não pode gerar um problema maior, né?
eu trabalhava numa empresa que tinha um camarada, ele até meio roceiro, né? Rapaz, sempre que o carro, a empresa tinha uma tal, né? Sempre que a tal dava problema, ele, na parte elétrica, ele, deixa que eu resolvo. Ah, farolzinho tá ligando, não. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. E aí ele foi só resolvendo alguns probleminhas elétricos que apareciam. Quando eu fui ver, quando eu fui pegar a caixa de fusível daquele carro, o que tinha de clipe de papel dentro daquela caixa, ele simplesmente queimava o fusível, ele colocava o clipe de papel. Ele solucionava o problema para aquele momento, mas colocando em risco, né, aquele carro poder dar uma pane elétrica, pegar fogo, porque o fusível tem a função de justamente ele romper o filamento que ele tem quando atinge uma amperagem. Então, se estava rompendo, é porque tinha algum problema maior. Ele não, simplesmente estava colocando tudo de papel lá, o carro estava fazendo o carro rodar, ligar os farol e pronto, mas era uma coisa que gerava problema de segurança. E a segurança, a gente vai estudar muito nessa disciplina, que é fundamental na profissão de engenheiro mecânico. Mas, enfim, toda solução que você busca, você está engenhando de alguma forma, né? E o ensino atual de engenharia, ele vai enfatizar os conhecimentos de matemática, ciência, economia, e ele transforma a engenharia numa ciência aplicada. Porém, historicamente, isso não era assim. Os engenheiros eram guiados principalmente pela intuição e a experiência adquirida por prática ou observação. Por exemplo, inúmeras grandes edificações, aquedutos, túneis, minas e pontes foram construídos antes de 1700, quando os primeiros fundamentos científicos da engenharia foram estabelecidos. E aí eu trouxe um exemplo que foi construído muito antes de 1700, né? Que são as pirâmides do Egito. Cara, isso aí para mim é assim, é o suprassumo da engenharia, né? Só fazer uma pesquisa rápida aqui. Essas pirâmides, elas foram construídas há aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. Elas foram construídas há 4.700 anos atrás. Então imagina só o recurso que tinha na época e olha o que foi construído, cara. Isso aí, com certeza, é fruto de muita engenharia. E são mais de 100 pirâmides que foram construídas na época no Egito Antigo. Muita engenharia. Os egípcios, eles eram engenheiros natos, cara. Você consegue perceber alguns dados geométricos mesmo, alguma razão áurea, por exemplo, é percebida nos egípcios desde a antiguidade. Então, assim, os caras eram fantásticos. Isso é engenharia, né? Agora, em 1700 começou ter os fundamentos científicos da engenharia estabelecidos e aí mudou um pouco a coisa, mas historicamente não era assim que funcionava. E hoje ainda nós temos muito isso de intuição e experiência adquirida por prática de observação. Obviamente que as coisas evoluíram tanto, por exemplo, vocês vão aprender na engenharia mecânica que se eu quero aumentar a dureza de um aço carbono, o que eu vou fazer? A gente aprende que ou você pode aumentar o percentual de carbono, ou você pode aumentar a quantidade de carbetos, né? Carbetos de cromo, vanádio, tungstênio, que vão gerar um tratamento térmico. A gente aprende isso, né? Ao longo do curso de engenharia mecânica. Antigamente, o cara tinha que testar. Pô, se eu aquecer isso aqui, resfriar assim, se eu fazer isso, se eu fizer aquilo, se eu tal. Então, era tudo na base de teste, tudo na base sem ter esse conhecimento científico envolvido. Hoje não, hoje a gente tem muita base para não ter que ficar testando tanto. Até simuladores mesmo, às vezes, existem, né? Para que você possa evoluir a engenharia nesse sentido. Então, as coisas mudaram bastante. Mas só para mostrar que na história da engenharia não era assim, tá? As primeiras coisas envolvidas foram na base do teste. Algumas até sem querer. E
falando de engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica era praticada concomitantemente em engenharia civil, pois muitos dos dispositivos necessários à execução de grandes projetos de engenharia civil eram de natureza mecânica. Durante a Revolução Industrial, entre os anos de 1750 e 1850, máquinas maravilhosas foram desenvolvidas, motores a vapor, motores de combustão interna, teares mecânicos, máquinas de costura e muitas outras. Aqui vemos o nascimento da engenharia mecânica como uma especialidade distinta da engenharia civil, tá? Só recapitulando uma coisa muito interessante, a engenharia civil foi a primeira a ser desenvolvida por conta das necessidades humanas mesmo. Quando veio a Revolução Industrial, separou bem essa questão de engenharia civil e engenharia mecânica. É até bom a gente entender que, às vezes, no passado, se confundia muito o próprio arquiteto com engenheiro civil. A pessoa fazia quase que a mesma coisa. E aí houve essa separação durante a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial. E após também uma terceira que veio surgindo com muita força foi a engenharia elétrica, tá? Ao ponto que no século XX você já tinha as 3 engenharias muito desenvolvidas, mecânica, civil e elétrica, muito bem distintas, e foram a base das principais engenharias que existem hoje. Tanto é que na UFES, os cursos mais antigos são de engenharia mecânica, civil e elétrica, eram os únicos que existiam em torno de 60, 70 anos atrás. Hoje em dia nós temos aí quase 100 engenharias se bobear. Na UFES deve ter quase umas 30, mas a base mesmo é mecânica, civil e elétrica. E aí mostra as máquinas que foram desenvolvidas, que nós usamos até hoje, motores a vapor, motores de combustão interna, usamos até hoje nossos carros e não vamos parar de usar. Ele já tem evoluído, né, buscando outros motores elétricos e tal, mas vai ficar muito tempo ainda. Teares mecânicos, máquinas de costura e muitas outras. Tá? Os engenheiros mecânicos constroem motores, veículos, ferramentas mecânicas, trocadores de calor, isso é muito importante, hoje a gente depende muito disso, equipamentos para processos industriais, usinas de energia elétrica, e aí tanto se for termoelétrica, se for hidrelétrica, se for solar, máquinas de escrever e canetas, né, bem de consumo como geral, sistemas para aquecimento, refrigeração, condicionamento de ar e ventilação, extremamente importante em todo lugar. Também deve ter conhecimento sobre estruturas, transferência de calor, mecânica dos fluidos, materiais termodinâmica, entre outros. E aí até é bom um que eu quero utilizar, que a engenharia mecânica são pelo menos, né, eu vou tentar dividir ela em algumas áreas que eu acho bem interessante. Estruturas, que é a área que eu trabalho bastante. Estruturas, né? E aí você tem fluidos. Aí você tem a parte de térmicas, térmica, né? Ainda você vai ter essa questão de materiais. Essas 4 principais aqui, tá? E aí nessas estruturas vai entrar o que, por exemplo? A gente começa com estática, né? Estática, onde você estuda a questão de forças, momentos. A gente já estuda tudo no ensino médio isso, mas vai evoluir um pouco na engenharia. Aí depois você estuda resistência dos materiais. Né? Que aí você vai começar a aprender os conceitos sobre tensões e por aí vai. Aí vem para resistência materiais aplicada, que seria a 2, né, que é onde você começa a projetar algumas coisas. E por aí, para aqui. Mais ou menos para aí. Fluidos. Você entra a parte de... Aqui também tem, não é bem estrutura, mas você estuda a parte de dinâmica, que envolve um pouco. Fluidos você tem mecânica dos fluidos, que é uma matéria assim, bem difícil,
que vocês vão estudar mecânica dos fluidos, máquinas de fluxo também, que vai ver essa parte, que é entre bombas, essas coisas, né? Máquinas de fluxo, tá? Às vezes isso aqui é dividido em 1 e 2, mas nem sempre é dividido. Na área de térmica, você tem termodinâmica, transferência de calor, máquinas térmicas, e aqui é onde fala muito de caldeiras, né? Essas coisas, muito importante, tá? Em algumas escolas, isso aqui é chamado de fenômeno de transporte 1 e 2. E materiais, você vai ter introdução a ciências materiais, ciências de materiais, materiais de engenharia. Essas são as matérias dorsais do seu curso de engenharia mecânica, tá? Essas são as matérias dorsais dividindo das áreas. Essa aqui é uma área que eu trabalho. Aqui, por exemplo, hoje eu trabalho com essa área aqui. Alguma coisa dessa área aqui também eu trabalho, tá? Isso aqui eu não tenho conhecimento, mas eu não trabalho tanto. E daqui também, você usa os conceitos dessa parte aqui para falar de elementos de máquinas, né? Que usa os conceitos de resistência materiais, alguns conceitos, para projetar. Como que eu projeto uma polia, uma engrenagem, uma correia, uma chaveta. Então, você usa esses conceitos aliados a outros em elementos de máquinas. Sai daqui também, tá? Fora, né, os cálculos, fora economia, estatística e por aí vai. Tá. Aqui em térmica nós também temos refrigeração, tá? Refrigeração e ar-condicionado, que é uma disciplina muito importante também, beleza? Então, assim, que refrigeração usa um pouco de máquinas térmicas, mas usa um pouco também de fluidos, né? Dá uma misturinha. Então, assim, são as principais áreas que a gente tem na engenharia mecânica. Então, assim, um engenheiro mecânico tem que conhecer essas áreas. Você precisa dominar todas elas? Eu acho que não. Você precisa conhecer. Você precisa saber onde vai buscar o conhecimento, aonde vai buscar a informação, tá? Para desenvolver o seu trabalho. Obviamente que talvez o lugar que você trabalha vai te proporcionar a pensar melhor em uma situação específica, tá? Então, nosso curso é formado por essas matérias. Óbvio que eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 matérias, 15. Mas 15 matérias eu falando aqui. O curso tem quase 60. Então, tem muita matéria também que vai somar de alguma forma. Tá? Mecanismos, dinâmica, né? Que é a parte que trabalha junto com estática, só que já envolvendo movimento e por aí vai. Tá bom? Bom, funções da engenharia. Quais são as funções que o engenheiro pode ter? Independente da sua especialidade, os engenheiros eles podem ser classificados pelas funções que desempenham. Bom, temos engenheiros pesquisadores, que são engenheiros que buscam novos conhecimentos para solucionar problemas complexos, que não possuem uma solução imediata aparente. Para eles, é exigido um treinamento mais longo, geralmente até o grau de mestre ou doutor. Então, quem são essas pessoas? Na maioria dos casos, os engenheiros pesquisadores são professores. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos. Até porque no Brasil, por exemplo, grande parte da pesquisa em engenharia é feito pelas escolas. Né? É óbvio que nós temos alguns institutos, né, estatais, mas a maioria é feita pelas escolas. Você vai ver um professor de UFES, de IFES, por exemplo, tem muitos deles que se dedicam, vai para o mestrado, doutorado, pesquisam, escrevem artigos, saem evoluindo sempre. Então, geralmente, esses pesquisadores são professores também, tá? Não é o meu caso, eu não sou pesquisador, embora
pesquise um pouco, né, tente escrever um artigo ou outro, eu não me considero um engenheiro pesquisador. Por quê? Porque meu grau de vínculo com a FAACS é um grau de professor. Eu não tenho um tempo exclusivo para pesquisa. Tem professores da UFS, por exemplo, que eles tiram 20 horas por semana só para pesquisar e outras 20 na docência. Não é o meu caso. Eu sou professor, tenho outras atividades na FAACS, além de ser professor, como, por exemplo, eu sou membro da CPA, eu sou membro da comissão de egressos da FAACS e outras comissões que eu faço parte. Mas eu não sou pesquisador, tá? Geralmente esses pesquisadores também são mestres ou doutores. Engenheiros de desenvolvimento são aqueles que aplicam novos conhecimentos já existentes para desenvolver protótipos de novos dispositivos, estruturas e processos. Então, esses são os engenheiros de desenvolvimento. Geralmente, pessoas que trabalham para grandes empresas, tá? Para grandes empresas que buscam sempre desenvolver novos produtos, novas fórmulas, para buscar sempre continuar competitivo no mercado, tá? Você pega essas grandes montadoras de veículos, por exemplo, elas têm engenheiros que desenvolvem cada dia mais novos componentes para os seus carros, e aí esses novos componentes vão contribuir para uma melhora de performance de alguma forma, tá? Então, esses são os engenheiros de desenvolvimento. Tem também os engenheiros de projeto, que ele aplica os resultados obtidos por engenheiros pesquisadores, engenheiros de desenvolvimento, para produzir projetos detalhados de dispositivos, estruturas e processos que serão utilizados pela sociedade. Pode ser a mesma pessoa? Pode. Mas o que acontece aqui nesse caso? Um engenheiro de projeto, ele vai lá, ele vê que o engenheiro pesquisador encontrou uma nova composição para um aço que tem umas novas propriedades interessantes. Já o engenheiro de desenvolvimento, ele pegou esse novo aço que foi, só para tentar exemplificar, né? Dividir a função de cada um. Esse engenheiro de desenvolvimento, ele pegou essa nova composição do engenheiro pesquisador, ele viu que essa nova composição pode ser usada para fabricar um dispositivo que pode ser usado no motor de um carro ou num carro em geral. O engenheiro de projeto, ele enxerga essas informações e vai projetar uma nova máquina que vai usar esses novos dispositivos que foram desenvolvidos, desse dispositivo que foi desenvolvido pelo engenheiro de desenvolvimento, com o material que foi encontrado e obtido pelo engenheiro pesquisador, e ele vai pegar essas informações e vai colocar numa máquina que vai ter um desempenho melhor. Então, esses são os engenheiros de projeto, tá? É lógico que eles não vão aplicar só esses conhecimentos dos pesquisadores. Eles vão também projetar tudo, estruturas. Eu já atuei um pouquinho como engenheiro de projeto. Eu tive que projetar uma vez para um serviço na própria Suzano. Nós tínhamos que projetar uma estrutura que ela fosse forte o suficiente para aguentar 2 pessoas e leve o suficiente para 2 pessoas carregarem, e um vão livre de 6 metros. Então, eu tive que trabalhar no desenvolvimento e no projeto dessa estrutura. Depois tem os engenheiros de produção, e eu não estou falando do curso de engenharia de produção. Você pode ser um engenheiro mecânico que vai trabalhar numa produção de alguma coisa, tá? Eles tratam da especificação de cronograma de produção, determinando a disponibilidade de matéria-prima e otimizando as linhas de montagem para a produção em larga escala dos dispositivos concebidos pelo engenheiro de projeto. E aqui eu não vou falar só de montagem de produção, eu vou falar de geral, de uma obra, de uma parada. Isso a maioria de nós seremos um dia. A maioria de vocês será. Uma pessoa que lidera uma equipe para poder executar uma parada, executar uma obra, ela acaba sendo engenheiro de produção. Ele vai pensar em todo o cronograma. Eu vou começar com 10 pessoas, porque não vai ter tanta frente de serviço aberta. Então, eu vou começar com 10 pessoas. Aí, com 2 semanas,
onde já tiver alojado, já tudo alocado, eu vou colocar mais gente para dar um gás maior, e aí para poder dar uma inclinada boa na curva S, e aí depois eu vou, no final, eu vou reduzindo esse pessoal para poder arrematar, e eu fecho a curva S e tal, com tantos dias, produção de tantas toneladas, montagem de tantos metros de tubulação, e por aí vai. Isso é o que acontece com muitos dos que nós formamos, né? Ou vai trabalhar talvez numa Imetamo, numa Vertical, NCS, a própria Suzano, Jurong, vai trabalhar tomando conta de uma equipe que vai ter que entregar um serviço no final de uma obra, de um mês e por aí vai. É isso que são engenheiros de produção que fazem. E não estou falando do curso, mais uma vez. São engenheiros mecânicos que trabalham com produção, ou engenheiros eletricistas que trabalham com produção, ou engenheiros de produção que trabalham com produção, tá? É isso que esse texto está trazendo. Ô, Patrick, Engenheiro de... nesse caso, o planejador também entraria nessa parte de engenheiro de produção? Cara, o planejador, ele faz função de engenheiro. Porque Engenheiro de propriamente dito, né, na verdade. o engenheiro. O planejador, ele faz a função de um engenheiro. Obviamente, né, que o planejador, ele acaba, às vezes, se servindo de algumas informações de outros profissionais, né, porque, às vezes, não conseguiu adquirir todo o conhecimento necessário ainda. Mas, cara, nenhum planejador, isso aí, para quem está nessa área, ouça bem, nenhum planejador tem sucesso só conhecendo MS Project e SAP. Nenhum planejador consegue se destacar só sabendo usar o Project, o SAP, o Power BI e por aí vai. O planejador precisa conhecer o processo em que ele está trabalhando. Se é tubulação, precisa conhecer tubulação. Se é pintura, precisa conhecer pintura. E por aí vai. Se é montagem de andame, precisa entender disso. Porque tem gente que fala bem assim, eu aprendi a usar o Project do planejador. Não é nada. O planejador requer conhecimento da área. E eu, assim, peço desculpas até se alguém está se encaixando no que eu estou falando, mas é a realidade. E o planejador precisa conhecer do serviço que está fazendo. Precisa conhecer e dominar o serviço. E, cara, está dominando o serviço técnico, precisa, então, conhecer a teoria que passa por trás daquilo para aplicar esses conhecimentos no seu planejamento. E está fazendo o que? Está engenhando. Está fazendo uma forma de engenharia, né? Então, planejamento, cara, é uma forma de engenharia, sim. É uma forma de engenharia, sim. E não é a da mais fácil, não, tá? Não é, não. Porque, assim, além de planejar tudo bonitinho, tem que pensar que pode dar nada certo. Tem que pensar no turno B, C, D. Então, assim, é uma área muito desafiadora. Tanto é que quando a empresa encontra alguém, geralmente ela segura esse cara, porque sabe que não é fácil de encontrar, não. Tá? E tem muito engenheiro que trabalha só com isso. Só planejando. Okay. Sem contar que quando ele faz o levantamento das ferramentas, das matérias-primas que eles precisam utilizar, se sobrar no final, eles levam separado ainda, porque por que sobrou material, sendo que você fez o estudo todo para fazer o andamento da obra, da parada? Tem essa questão também. Sempre eles levam culpa, os caras de programação. Se sobrar é ruim, se faltar é pior ainda. É assim que funciona. E como que você vai fazer para que não sobre nem falte? Você tem que calcular. Você tem que dimensionar. E às vezes com o projeto na mão, o projeto fala lá, eu tenho uma linha de 200 metros de tubulação com tantas curvas, tantos T's, tantas válvulas e por aí vai. Você pode comprar igual está no isométrico? Exatamente igual? Não pode. Não pode porque você corre o risco do caldeireiro matar uma peça. Então você vai ter que pensar também na quantidade de peça que um caldeireiro pode acabar matando. Outra coisa, às vezes de última hora, o seu cliente pede para você fazer uma autorização,
Ou o projeto está lá bonitinho, certinho, aí quando você vai montar o seu projeto, você vê que a sua tubulação está passando exatamente onde tem uma estrutura metálica. Aí você vai ter que fazer um pequeno desvio, mas seu material está contra, você não consegue fazer. E às vezes é um material de ácido carbono, é fácil encontrar. Ah, é um ácido carbono, esse que é do 80, esse que é do 40, beleza. 12 polegadas, um tubo de 12 polegadas que é do 40. Aí você liga para algum fornecedor aqui do estado mesmo, tem. Mas se for um aço inoxidável super duplex, já é um pouco mais difícil de encontrar. Você precisa encomendar com alguém. Então, assim, é complicado você comprar, confiar no projeto cegamente, tal. Então sempre você tem que pensar, calcular uma margem de sobra, né? De perda e por aí vai. Então, assim, tudo isso envolve estudos que não é só simplesmente aplicar às vezes, os conceitos de estruturas metálicas, de ciências materiais. Às vezes você precisa pegar o histórico da empresa que você trabalha e ver qual é o percentual que geralmente se perde na produção no pipe shop e por aí vai. Então envolve uma série de conhecimento onde você vai juntar tudo, catar tudo para juntar e conseguir entregar o seu trabalho, né? Por isso que assim é engenharia pura, cara. E às vezes a gente pensa que um engenheiro que está lá na Fiat da vida, que tirou a sorte grande de, de pegar uma empresa dessa, onde o cara vai ficar só atrás do computador, na mesa fria, a gente acha que um cara desse é melhor do que um cara que é chão de fábrica, que está lá tomando conta de uma parada de caldeira, uma parada de gestor. Você tem que ficar de olho se não tem ninguém fazendo besteira, né? Onde vai fazer uma solda na parede do gestor, tem que ser um negócio tudo bem tem que seguir todo o procedimento, e aí você tem que ter cuidado com um monte de coisa. Cara, não é diferente, não. Né? Não é mais fácil ser um engenheiro de... Se você pegar um cara que está lá 10 anos de metâmica, cara calejadaço já tomou pancada de tudo que é jeito, e botar o cara numa Fiat da vida para o cara desenvolver novos motores, o cara não vai se dar bem. Mas é porque ele é pior? Não, é porque ele trabalha com um conhecimento diferente, ele está num ramo diferente. E da mesma forma, você pega esse molequezinho aí, novo, que saiu da UFMG, foi direto para a Fiat, nunca bateu um prego para ninguém, o cara já tinha feito intercâmbio, né? E aí o cara tinha uns conhecimentos diferenciados, aí a Fiat foi, catou o cara na UFMG, becou o cara para criar, formou o cara do jeito dela. Aí você vai pegar o cara desse, bota ele numa parada de Suzano para tomar conta de 5 equipezinhas só 5, não quero mais que isso não. 5 encarregados, 10 caldeireiros cada um. Rapaz, um moleque desse, velho, no segundo dia ele liga para a mãe dele. É a realidade, entendeu? Porque assim, são conhecimentos diferentes, né? Que nós temos dentro da engenharia mecânica, dentro de qualquer engenharia. Continuando, temos os engenheiros de teste. São que executam testes em produtos para determinar sua confiabilidade. Isso aí é um bem específico também. São aqueles caras que fazem os testes finais, ok? De construção, constrói grandes estruturas. Os operacionais, que operam e mantêm estruturas em operação. Engenheiros de vendas. Também existem engenheiros de vendas, né? Conhecido aí por nós como orçamentistas. Temos até alguém que trabalha aqui na área, o Márcio, né? O Márcio trabalha com orçamentos. Existe um nome para isso, engenheiro de venda. Eles possuem o conhecimento técnico para vender produtos de tecnologia, e eu vou expandir isso, não só produtos, como serviços também, tá? Porque você precisa ter um conhecimento técnico, não tem jeito. Por exemplo, você vai... Primeiro, se aparecer uma marca, se eu perguntar para você, hoje, já tem mais de 10 anos, se eu não me engano, ou quase, deve ter quase isso, que a montadora está aqui no Brasil. Você teria coragem de comprar um Jaque? Um carro da Jaque? Alguém que teria coragem de comprar um carro da Jaque? Trocar um Corolla por um carro da Jaque? Trocar um Fiat mesmo, um Chevrolet, um Volkswagen por um carro da Jaque Motors, empresa chinesa? Eu não trocaria.
Rapaz, eu também não trocaria, não. Teve uma galera na época que caiu matando de comprar Dafra. Se lascaram. Acredito A que tem maioria muita se gente que nem lascou. conhece a marca ainda. A Jaque, né? Isso. Porque ela não conseguiu ganhar o mercado igual ela ganharia. Tudo bem que a Sherry, por exemplo, que também é chinesa, se não me engano, não sei. O Sherry QQ foi desenvolvido para ser vendido no Brasil na época por R$ 7.000. Só que óbvio que as montadoras, né, junto com o governo brasileiro, não deixou na época que o carro chegar a esse valor, chegou a 21. E um carro de 800 cilindradas não era tão compensatório porque o Gol estava um pouco mais caro na época. Mas enfim, é um produto que nós não temos confiabilidade nele. Nós não temos confiabilidade. E talvez, se você pega um vendedor muito bom, o cara ele explica, ó, meu carro é um carro chinês, só que ele tem essa vantagem. A assistência dele, eu tenho tantas milhões de peças estocadas só para atender você em assistência. Eu tenho, sei lá, eu tenho assistência em todos os estados brasileiros. Meu carro, o motor dele vai durar no mínimo 150 mil quilômetros. O cara te garante isso com conhecimento técnico. Muitas vezes você estava decidido a não comprar um carro desse, você acaba comprando. Por quê? Porque a proposta que foi feita a você, ela foi bem feita. Cara, e muitas vezes você está numa empresa igual a Imetame. Cara, a Imetame é uma das maiores do Brasil no que ela faz. Então, obviamente que ela é conhecida no Brasil todo. Ela é conhecida no Brasil todo. E aí, mesmo que uma proposta da Imetame não esteja tão bem elaborada assim, pode ser que ainda assim ela ganhe o serviço, porque ela já é conhecida. Agora imagina que você trabalha numa empresa nova, que está se aventurando no mercado. Se você não apresenta uma proposta onde você mostra que você tem conhecimento do serviço que vai ser executado, dos produtos que você vai estar implantando naquelas atividades, do profissional que você vai estar colocando para trabalhar e por aí vai, você não vai vender. Você não vai entrar no mercado. Eu falo porque eu trabalhei numa empresa pequena. Quando eu entrei na Exocap, em 2014, entrei na Exocap em 2014, ninguém conhecia a Exocap direito. Ninguém conhecia a Exocap. A Exocap tinha acabado de pegar o contrato da Suzano, na época era Fibra, tinha ganhado da Isometal. A Isometal era muito conhecida no Espírito Santo todo, não só em Aracruz. Então, assim, a gente entrou como franco atirador mesmo, sabe? Tanto é que eu fui o primeiro engenheiro da empresa. A pessoa que tinha engenharia formada na empresa, eu fui o primeiro. Então, a empresa, assim, a estrutura bem pequenininha, o corpo bem pequeno, a gente foi comendo pelas beiradas, foi evoluindo o nosso nível de proposta, de orçamento, qualidade técnica dessas propostas. E aí, com isso, a gente começou a sempre pegar clientes maiores. Então, a gente começou a pegar clientes como a própria Sankoku, a Companhia de Navegação Norsul, a União Engenharia. Chegamos a vender produtos direto para a Petrobras. Então, assim, foi crescendo porque tinha, no caso, eu, junto com mais outras pessoas, que fazia essa parte de engenharia de venda bem feita e fazer com que a empresa conseguisse aderir novos mercados, novos clientes, tá? Então, são extremamente importantes os engenheiros de venda, as pessoas que mexem com o orçamento. Igual o planejamento, não adianta só você entender bem como funciona a planilha de custo. Não adianta você só conhecer essa questão de impostos, você conhecer quais são, o que eu preciso contratar para vender, para contratar um serviço, por aí vai. Não, você precisa conhecer, também do serviço que você está vendendo. Imagina só, um exemplo. Aí você é um engenheiro de venda, só que você não entende nada de tubulação. Não entende nada de tubulação. E aí, o que você faz? Aí você marca lá, você é convidado a participar de uma concorrência para fazer um serviço de tubulação, tantas linhas, tantos metros de linha de tubulação, em tal lugar e tal.
E aí, o que você faz? Você convida o encarregado da área para ir com você. O encarregado da área para ir com você, né? Só que aí, o encarregado ele é medroso. Estou te dando exemplo. O encarregado é medroso. E aí você pergunta pro encarregado, e aí, cara, quantos dias que você demora para esse serviço aí? Ou, sei lá, quantos metros de doação você faz por dia? Aí o encarregado, ele sabe que ele faz umas 15, talvez 20. Exemplo, né? Exemplo. Estou dando um exemplo chutado assim. Com a equipe, sei lá, ele mais 4 pessoas, ele faz, sei lá, 15 metros de doação por dia. Exemplo grosseiro. Só que aí ele fala com medo, ele fala, rapaz, eu faço 8, eu faço 9. Por quê? Porque ele vai matar o serviço rapidinho, depois ele pode ficar enrolando um pouquinho, ou pode ganhar moral com você porque entregou antes. Então acontece isso na área industrial direto. Só que se você tem o mínimo de conhecimento, você sabe que a informação é errada. Você fala, não, rapaz, vamos calcular junto aqui. Eu boto fulano tal linha, tal. E aí, a gente começa montando, andando naquela linha e vai montar ela e tal assim. Você acha que demora tanto tempo fazer isso? Você consegue entender, através do conhecimento que você tem, você consegue confrontar o cara pelo menos, né? Consegue confrontar o encarregado. E aí você consegue chegar na proposta que ele tem um tempo mais justo aí, né? Tem um tempo mais justo e aí você consegue chegar no preço melhor, mais competitivo. Eu lembro até do meu ex-patrão, né? Ele tinha até uma palavra que ele usava, que não é... Não, eu até ficava me perguntando da onde ele tinha tirado aquela palavra, que sentava ele, assim, chamava encarregado, aí falava, vamos falar sobre a tempística daquele serviço. Eu ficava, tempística, que nome é esse? Mas, enfim, eu entendi que era o tempo do serviço, a gente conversava, fazia reunião, decidia para eu montar a proposta. Aí depois eu fiquei sabendo que tempística é uma palavra italiana, né? Por isso que ele usava, que ele morou um tempo na Itália. Mas aí a gente chegava no bom senso ali, mas se eu não tivesse o mínimo conhecimento de área, eu podia ficar vendido na mão deles. E aí depois perder o serviço ou até ganhar o serviço, mas tomar prejuízo. Então tem que ter conhecimento técnico, assim como os planejadores, tá? Engenheiros gerentes são necessários na indústria para coordenar as atividades da equipe tecnológica. Então tem que ter um engenheiro, às vezes até uma egola muito grande que tem mais de um engenheiro, tem que ter um engenheiro por trás. Engenheiros consultores, já atuei também com isso aí um pouquinho, são especialistas contratados por empresas para complementar a competência da engenharia do seu corpo de funcionários. Então, tem muita empresa pequena que ela não tem nenhum engenheiro no corpo. Deveria ter, né? Por lei, deveria ter. Mas não tem. Então, às vezes, ela contrata com um cara para o cara ela dar uma dica para a equipe dela, né? E também tem empresas que são muito grandes, mas contratam um cara muito bom para vir dar um upgrade, dar uma formação muito diferente, né? E tem os engenheiros não menos importantes, é claro, são os engenheiros professores. Eles ensinam a outros engenheiros os fundamentos de cada especialidade de engenharia. Esse é o meu caso. É o caso de professores de UF, GIFs, né? Que a gente trabalha para poder passar esse conhecimento para vocês. E alguns projetos que eu já desenvolvi. Deixa eu ver se eu acho esses camaradas aqui, gente. Eu lembro que eu tinha separado para poder o PDF. Se eu achar o PDF aqui vai ser melhor, que eu consigo mostrar ele maior para vocês. Esse aqui é um. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Esse aqui é outro. Aqui é um projeto que eu já desenvolvi, tá? Tá vendo? Isso aqui foi uma empresa de um conhecido meu, chamada PS, Serviço de Manutenção e Construção. Isso aqui foi um suporte que eu desenvolvi. Eu fui lá, né? Ver o serviço, foi 2017 isso. Eu fui lá dar uma olhada, né, no serviço. O cara tinha que fazer um serviço de manutenção no telhado e ele precisava montar a linha de vida, né? E aí, só que para ele montar a linha de vida, ele precisava fazer o suporte. Aproveitando uma estrutura já existente de concreto, eu aproveitei esse suporte, que era uma chapa, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê? Aqui no suporte. Era uma chapa de uma barra chata mesmo, de 4 polegadas por 1 quarto, com 500 milímetros.
Essa barra chata tinha 6 furos. Esses furos seriam chumbados através de parafuso parabolt, né, que é esse parabolt cone jaqueta, na estrutura de concreto, e o resto de aço carbono sai 1020 mesmo, para um tubo, né, um tubo de 2 polegadas, por 3 milímetros de espessura, com 2 metros, e um olhal de 2 polegadas aqui, para ser colocado para ele poder fixar em indivíduo. Então, assim, eu projetei isso aqui para ele. Ele precisava de 12 peças dessa, né? E eu fiz esse projetinho na época para ele, um conhecido meu. Ele usou isso aqui na oficina de carros de passageiros na Vale. Foi um projetinho bacana que a gente conseguiu trabalhar para eles lá. Fiz isso aqui em 2017, em abril. Isso aqui também é uma outra coisa que eu fiz uma vez só isso, né? Deixa eu ver se eu sei girar isso aqui ainda. Aqui eu fiz um projetozinho de andaime, nunca tinha feito. Aí uma empresa me chamou para fazer, porque a empresa pediu, né? O cliente, que era o TABR, pediu. Isso aqui eu fiz em 2018. Um croquisinho bem tranquilo, de como ter uma torrezinha de andaime. Fiz o projeto, comecei a fazer a coragem e tal. Bem tranquilo, o andaime é bem tranquilo também de mexer. Isso aqui é aquele mesmo suporte que eu estava falando para vocês, que mostrei, de 4 polegadas. Isso aqui é o andaime. Eu também tenho a minha estrutura de alumínio que eu fiz, que eu projetei um tempo atrás. Aí eu vou mostrar para vocês também, assim que é porque não está aqui, mas eu vou procurar nos meus arquivos, na aula que vem eu trago para vocês. Uma estrutura bem bacana que eu projetei. É um telhado na Suzano, que tinha um vão de 6 metros, e aí eles precisavam fazer uma manutenção, só que o acesso era muito ruim. E aí eles pediram para a empresa projetar, para a gente desenvolver, né, e mandar o orçamento para eles, de uma estrutura metálica de alumínio que fosse leve para 2 carregar e que fosse resistente para 2 trabalhar em cima. Aí o que eu fiz na época? Eu fiz um croquis mais ou menos, só que deixei umas informações meio assim, né? Não entreguei o ouro para os caras. Aí o que eles fizeram? Pegaram o desenho que eu tinha mandado e botaram em concorrência. Fecharam com outra empresa. Resultado, não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque eu tinha botado várias coisinhas escondidas no meu projeto. Não entreguei tudo de bandeja, não estava vendendo ainda. Aí ficou lá na oficina central quase um ano, sem ser utilizado. Aí depois eles foram nos contrataram de novo para ir lá e fazer o projeto de novo, né? E já vendeu o serviço já, a gente mesmo fez o serviço com a estrutura. Fui lá, desenhei, fiz todos os cálculos de estática, esses materiais, tudo em alumínio, soldado na TIG, ficou coisa mais linda. Deu certo. Fiz a RT certinho, foi. Eu vou trazer o desenho deles para você amanhã. E aqui, a área que eu também já projetei muita linha de vida, né? Dessas linhas de vida de trabalho horizontal, de altura, tem que ser projetada também a linha de vida. Qual é a espessura do cabo que você calcula? Eu já fiz bastante isso. Então, assim, coisa que eu já fiz na área industrial. Atuei 5 anos com isolamento térmico. 2014 a 2019, quase 5 anos, deu 4 anos e 10 meses na Isocap. Cara, assim, uma área que, infelizmente, é um filho feio que não tem pai, tá? Tanto é que o isolamento térmico, ele usa muito conceito da engenharia mecânica. Mas na área da Suzano, por exemplo, o isolamento térmico é uma disciplina de civil. Não tem lógica nenhuma isso, mas é uma disciplina de civil. É o famoso filho feio que não tem pai. E aí empurram para civil mexer. É uma área que, sim, carece de muito estudo, tá? Pouca gente desenvolve coisas nessa área, mas que é muito importante. Até porque, como você tem uma caldeira que opera, às vezes, lugar que tem 500, 600 graus Celsius sem isolamento térmico? Impossível. Então, eu trabalhei 5 anos, aprendi muito isso, isolantes, lã de rocha, fibra cerâmica, tecido de fibra cerâmica, poliuretano injetável e muita coisa eu aprendi nessa área. Muita norma técnica, Petrobras, Light Martins, coisas de louco. Pintura industrial, uma coisa que a Isocap também fazia, eu trabalhei com pintura industrial. Cara, quem não tem noção, você não sabe o quão
quanta engenharia tem envolvido na pintura industrial. Pintura industrial ele não é apenas para você deixar aquilo bonitinho, não. Pintura industrial é proteção anticorrosiva. Então, assim, eu já trabalhei com esquemas de pintura que passava de 1 milímetro de espessura de tinta, 4 demãos de tinta, uma de base, um primer, 2 ou 3 intermediários e mais acabamento. Então, assim, pintura industrial é algo assim bem... Tem muito conhecimento envolvido também, tá? Se você precisar usar aquele equipamento de termigômetro, né, que lê a umidade para saber a hora certa de aplicar, qual umidade você pode aplicar, qual você não pode, senão vai cair, a aderência da tinta, tudo isso é um conhecimento de engenharia bacana também, tá? Projeto de suporte de linhas de vida, é o que eu mostrei para vocês, eu fiz um suporte, aquilo eu fiz para uma empresa terceira, para esse OCAP eu projetei alguns suportes também, tá? Inclusive, teve na Exocap, um serviço que era bem assim, eu não tinha como montar um suporte no telhado, não tinha como, era muito difícil. O que a gente desenvolveu em parceria com um dos donos da empresa, que era um cara assim, engenheiro que não tem ensino médio, o cara é muito inteligente para desenvolver novas soluções, só não tem diploma, mas o cara é muito bom. Telhado assim, né? E aí no telhado tem aqui a calha, né? A calhazinha, o rufo, e aqui tem a estrutura do telhado. A estrutura. Não tinha onde montar a linha de vida aqui. A gente tirou esse rufo, a gente desenvolveu um dispositivo que a gente só arrancava o rufo, que era mais fácil de arrancar, e a gente vinha por baixo mesmo, encaixava um ponta-leite aqui, com o olhar, e aqui tinha uma parada que ela girava para ficar nessa posição aqui, para ela fixar aqui na estrutura e a gente conseguir trabalhar com a linha de vida aqui em cima. Coisa de doido. Depois eu vou trazer a foto desse ponta-leite para vocês. Mas assim, desenvolvemos isso aqui girava para encaixar aqui. Coisa assim, bem interessante. Trabalhei também com andames, né? Não só aquele andame que eu mostrei para vocês, mas também já trabalhei com essa parte de andame suspenso, motorizado, para troca de telha de caldeira. Andame, e essa é a plataforma que era meio que um andame também, na área de andame. Orçamentos técnicos, trabalhei muito com isso nesse cara. Compras, cara, tem engenheiro que vai ter que fazer até compra. É óbvio que você não vai ficar, às vezes, negociando tanto. Você passa para o diretor negociar. Mas você vai comprar, você não pode comprar qualquer coisa. Então você vai ter que definir, às vezes, o melhor produto para ser comprado e vai ter que entrar em contato com o vendedor, porque senão o vendedor passa a perna em você. Mostrando que você tem conhecimento para não sair prejudicado, não comprar gato por leve. Tá? E a área que eu amo atuar, que eu estou apaixonado em atuar, que eu não me vejo fazendo outra coisa, gosto de tudo que eu já fiz, foi muito bom para minha formação. Mas eu sou apaixonado por ensino, cara. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ensinar. E assim, não estou no ensino porque foi uma saída. Não, estou no ensino porque foi, de fato, para mim, a realização de um sonho. Tá? Então eu amo mesmo dar aula, eu amo mesmo ser engenheiro professor. Eu amo contribuir com a formação de outras pessoas. Eu gosto muito quando o aluno ele vem e traz um problema da área industrial para a gente tentar pensar junto, para tentar buscar essa solução junto. Então, assim, vocês vão perceber que ao longo desses 5 anos, vocês vão ver em mim essa abertura mesmo para dialogar bastante. Pô, às vezes você faz alguma coisa, sua empresa começa a mexer com algo novo, né? Cara, eu me amarro nessas coisas, né? De ver o que está sendo trabalhado no mercado novo aí, o que está sendo utilizado, o que está sendo mudado, né? Novos produtos estão aparecendo. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ajudar o aluno a pegar o conhecimento da engenharia e levar para dentro do seu trabalho. Então, assim, eu gosto mesmo de dar aula, de ensinar, de orientar TCC. Assim, são coisas que eu amo fazer e não me vejo fazendo outra coisa. Ah, professor, é o que paga melhor? Não, não é o que paga melhor. A área industrial, dependendo do ramo que você tiver e do nível que você chegar, tem uma renda melhor.
Só que eu tenho que fazer o que se gosta. E o que eu gosto é ensino. Eu demorei ainda muito tempo para vir para a área de ensino. Mas a primeira oportunidade que eu vim, e aí eu fiquei ainda 6 meses, né? Dando aula longe da FAAT e de dia na Exocap. Mas aí eu saí da Exocap para poder ficar só com sala de aula, porque era o que eu sou apaixonado, eu faço mesmo, que eu gosto de fazer. Ô, Patrick, Pode falar. quando eu entrei na área lá, eu conheci bastante gente, né? E foi comentado sobre um rapaz que ele era engenheiro ali dentro da Suzano, tinha um cargo consideravelmente bom, um salário, né, bem considerável também, e hoje ganha mais de 20 mil reais por mês, sendo um vendedor técnico, como você mesmo colocou. O cara, assim, ele vai nas fábricas, ele anda com os melhores carros que tem do mercado, são aqueles representantes comerciais que entendem muito de área, tem chão de fábrica, tem engenharia, ninguém consegue passar a perna no cara. Então, é um cara desse que, quando empresas grandes que fornecem produtos de linha direta, hidráulica, tubulação, chapa, coisa que, assim, para Suzano, Fiat, nossa, e grandes empresas aí do mercado, que precisam de muito conhecimento, né? As empresas ficam doidas quando acham um cara assim. Então, realmente, salário não é tudo. O cara viaja muito e sempre tem os poréns, né? Será que realmente é o que a gente quer? Porque dinheiro, cara, dinheiro não é tudo. A gente tem que fazer o que a gente gosta e é claro que o dinheiro ele é um bem, mas ele tem que ser só uma consequência. Não, com certeza, assim, mas, cara, é aquilo, né? Tipo assim, tem gente, cara, que essa correria diária dá adrenalina pro cara, velho. Eu não entendo, mas tem gente que gosta desse negócio, dessa correria doida, entendeu? Então, tipo assim, eu tava na Exocap, eu tinha chance, se eu cavasse ali, ir pra Suzano, né? Mas eu vi onde eu podia chegar, e não era uma coisa que me agradava em relação, não a salário, mas em relação ao que eu faria, né? Assim, cara, eu sou um cara muito sossegado, essa correria toda, sair gritando com um e com o outro, não ia dar muito certo do meu lado também, não. Qualidade de vida, né? Qualidade, não. É isso Qualidade, aí. pô, hoje é tranquilo. Hoje, tipo assim, igual o professor, o ruim não, uma característica do professor é que ele não para de estudar nunca. Vocês viram na aula passada, né, o currículo que eu tenho de questão de sala de cursos, né? Atualmente, eu faço uma licenciatura, uma pós e um mestrado. Isso é o que eu estou fazendo em andamento, fora tudo que eu já fiz. Então, assim, você não para de estudar nunca, porque é para continuar crescendo, você continuar estudando. Tem que se dedicar no seu trabalho, porque, assim, um engenheiro mecânico que está bem na empresa, às vezes ele se dedica só no trabalho dele. Até busca informação fora, mas para aplicar no trabalho dele, ele cresce. Professor, não. O professor, ele tem que, além de ser um bom professor, ele tem que estudar sempre, porque isso é o que faz crescer, né? A gente tem um plano de carreira, que para poder ganhar plano de carreira tem que estudar. Então, assim, você É tem que porque a estudar engenharia sempre. não para, né? Tá A sempre engenharia não evoluindo. para. E duas coisas importantes. A engenharia não para e a educação não para. Cara, a educação parece que não, mas ela muda todo dia. Tanto é que tem muita escola, inclusive eu alerto para quem é pai, para quem é mãe, muitas vezes você tem que ter cuidado quando você vai colocar seu filho numa escola, ou particular ou pública, com qual é a pedagogia que é utilizada naquela escola. Porque tem muita escola, tem escola aqui em Aracruz que usa pedagogia de 20 anos atrás. É a mesma coisa que você querer andar com um Corolla 2000. Era um carrão na época? Era, mas vai dar problema hoje? Ah, mas é Corolla. Mas vai dar problema, cara. Pode ser o melhor que for. Se você pegar, então, um carro que, sei lá, pega uma areia, então, já dá problema na quando era novo. Então vai dar mais ainda agora. Então, assim, por mais que seja que era bom lá atrás, se não atualizou, ficou ruim hoje. Isso vai para todas as áreas. E aí, quando a gente é professor, além de ter essa questão que a engenharia sempre se atualiza, né? Hoje a gente fala muito de engenharia do 4.0 e tal,
a educação também se atualiza, né? A maneira que eu passo esse conhecimento, ela muda. Ela tem que mudar, ela tem que ficar cada dia mais dinâmica. A pandemia mesmo nos mostrou, eu estou aqui na minha casa lá para vocês e vocês as suas. Esse ensino que antes a gente tinha um preconceito grande pra caramba, hoje a gente tem que fazer ele funcionar. Infelizmente, né? Enquanto a gente estiver proibido de ter as aulas presenciais, a gente tem que fazer essa forma de ensino funcionar. A gente sabe que presencial é melhor, mas temos que nos adequar às mudanças da sociedade em todo o tempo. Então, assim, um ano atrás eu não tinha essa estrutura que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um escritóriozinho hoje bacana, com meus livros, né, minha mesinha e tal, uma mesa digitalizadora, onde eu escrevo aqui, você vê no slide. Isso tudo eu tive que me adaptar em um ano. Menos de um ano, né? Eu já estou bem adaptado aí, menos de um ano. Então, assim, todas essas áreas aí, tudo que você for fazer em engenharia, cara, toda profissão, na verdade, você precisa sempre estar atento, né? Sempre buscar o que evoluir, porque se você não evoluir, você fica para trás. O mundo evolui. Na engenharia, então, antigamente, cara, eu me lembro que a propaganda dos carros mais antigos, tinha um carro, não lembro qual carro que foi, que a propaganda do carro era andar com uma cesta de ovos dentro do carro e os ovos não quebrar porque a suspensão era boa. Hoje em dia, suspensão boa não é um diferencial, é uma exigência básica, entendeu? É uma exigência básica. Antigamente era um diferencial você ter suspensão que não deixar uma cesta de ovos quebrar. Então, assim... O ar-condicionado. Ar-condicionado, o cara tá quente, então ar-condicionado é item básico. Direção hidráulica. Hoje tem elétrica, né? Sim. Item básico, cara. Item básico. Então, assim, pra você ter ideia, controle de estabilidade. Eu acho que controle de estabilidade surgiu tem uns 6, 7 anos, né? Mas, talvez um pouco mais, né? Mas surgiu em muitos carros 6, 7 anos atrás. Hoje, os principais carros já contam com controle de estabilidade. Se eu não me engano, se não for 2022, pode ser 23 ou 25, alguma coisa assim. Tem um ano desses aí que está para chegar que vai ser obrigatório. Item de série, controle de estabilidade. Uma coisa que era um luxo, segurança, né? Mas era um luxo, porque só alguns carros se tinham. Hoje já vai ser um item de série dos carros. É Então, igual o assim, freio ABS, né, professor? Freio ABS que era um item 2007, 2008 aí, só carro importado tinha. Praticamente os mais caros. Hoje já é também obrigatório. Eu tinha um carro 2003 que tinha. Então, é só carrão que tinha freio ABS. Mas meu carro não era carro não, era um Selic mesmo, uma jaca. Mas era carrão, era comprido. Quando ele foi lançado era carrão. Mas um carro grande, né? Quê? Era um carro grande, né? Um carro grande. Agora fui pro Celtinha que é melhor. Não quebra, não dá problema, igual o Selic dava, você tá doido. O sistema também de telemetria hoje, né? Antigamente, raramente você tinha um caminhão, por exemplo, com suporte que um grupo de pessoas fora daquele local teria acesso a um caminhão. Hoje em dia, o caminhão ele precisa ter essas exigências para estar sendo lançado, né? Cara, tudo evolui muito, cara. E tipo assim, é assustador. A maneira como evolui as coisas é assustadora. Tanto é que eu dou aula no CA também. Cara, e um dos lemas da Tecnolokid, que é uma escola de tecnologia e inovação para crianças, que tem parceria com o CA, uma das coisas que a Tecnolokid fala, que é fruto de pesquisa, é que as crianças de hoje, muitas delas terão profissões que não existem hoje. Sim. Entendeu? Porque, assim, tudo muda de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente tem que estar ligado com essas coisas. Por isso que eu tenho tentado, pelo menos nas minhas disciplinas, trazer um pouco mais de tecnologia dentro delas, tá? Porque é a realidade, né? Isso aí não é nem discutível mais, é a realidade da nossa profissão mesmo, né, cara? Assim, hoje
Eu tinha um patrão que ele não gostava muito de Excel, de fazer as contas no Excel, não confiava. Mas, assim, é realidade. Entendeu? Então, a gente tem que sempre estar disposto a sempre evoluir nessa questão. Beleza, galera? Foi bom bater papo com vocês mais um dia. Na aula que vem, a gente traz mais alguns conceitos interessantes aí. Vai ficar um pouquinho mais maçante, tá? Não vou mentir para vocês, não. Porque alguns conceitos mais a fundo mesmo, os conceitos de engenharia, mas, assim, vai dar para se bater esse papo legal de novo. Beleza? Show de bola. Bacana.